Itapá para todos nós. Hoje, exatamente 25 de junho de 2021, estamos todos nós reunidos para estudarmos a obra Livro dos Médios. Nós estamos no Laboratório do Mundo Invisível, segunda parte, capítulo 8. Hoje nós vamos estudar modificação das propriedades da matéria. Agradecemos sempre a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida e a espiritualidade amiga, por essa oportunidade que nos é dada de estarmos todos nós aqui juntos para mais uma vez estudarmos a obra, o Livro dos Médios. Que a espiritualidade amiga possa sempre nos inspirar e nos conduzir. Que assim seja. Modificação das propriedades da matéria. E aqui nós vamos ter, adoro, perguntas e respostas. Presume-se, com base nesta explicação, que os espíritos submetem a matéria etérea às transformações que bem entendam. Assim, por exemplo, com relação à caixa de rapé, que foi o nosso estudo da semana passada, o espírito não a encontrou completamente feita. Ele mesmo a fez, no momento em que teve necessidade dela, por ato de sua vontade. E, do mesmo modo que a fez, pôde desfazê-la. É isso mesmo que acontece com todos os outros objetos, como vestuários, joias e etc. Isso é Kardec querendo saber como que surgem esses objetos no mundo espiritual. E ele diz assim, foi o Espírito que fez, foi ele que, através do seu pensamento, através de sua vontade, construiu? Resposta, mas evidentemente. Então a gente observa aí que é uma ação do Espírito, através da sua vontade. Pergunta de número 7. A caixa de rapé era tão perfeita que produziu na mulher a ilusão de uma tabaqueira material. O espírito poderia torná-la tangível para ela, então, além dele criar fluidicamente aquele material, ele poderia fazer com que aquela caixa de rapé se tornasse tangível, que ela pudesse tocar. Vocês estão compreendendo? Tá fácil? Ele diz, poderia. Então, além de criar o objeto, ele ainda poderia tornar aquele objeto tangível. Pergunta de número 8. Eu acho legal que a pergunta é grande, os espíritos só não, sim. Perder tempo para quê, né? E lembra que isso aqui era tudo psicografia, tá? Já que é assim, aquela senhora poderia tomá-la nas mãos, certa de estar segurando uma caixa de rapé verdadeira? Sim. Resposta sim. Se abrisse a caixa, olha como Kardec é detalhista. Se abrisse a caixa, encontraria rapé no seu interior? E se aspirasse o rapé, ele a faria espirrar? Então, olha como ele está aprofundando. Porque aí ele já está falando de uma substância química que está dentro da caixa de rapé. Para minha surpresa, ele responde, sim. Então, ela poderia até encontrar o rapé no interior dessa caixa. Ela poderia aspirar e até espirrar. Vem Kardec. Então, o espírito pode dar a um objeto não somente a forma, mas também propriedades especiais. Porque aí, se ela está aspirando o rapé e ela espirra, então ele está também criando propriedades químicas. Resposta. Se o quiser. Se o quiser. Tia, que confusão, presta atenção. Quando nós estamos no nosso evangelho no lar aos domingos, o que a titia pede para pôr? Água. Os espíritos não atuam sobre a água e eles não podem ali colocar medicação química. Então vamos lá.
Então, olha que pergunta extremamente necessária, autêntica. Olha só. Então, será, ele diz assim, e se aspirasse o rapé, ele a faria espirrar? Sim. Então, o espírito pode dar a um objeto não somente a forma, mas também propriedades especiais, se o quiser. Então, nós estávamos falando de quem? Da nossa água fluidificada. Que a gente chama fluidificada, gente, mas partindo daquele princípio do que nós estudamos. Pode dizer água magnetizada, Mas é os espíritos atuando. Lembra do nosso Senhor Jesus, quando transformou a água em vinho? Ele atuou o quê? Sobre as moléculas. Agora calma que isso não é bagunçado não pensa que é para todo mundo. Eu peguei aqui Jesus e espíritos superiores. Foi baseado neste princípio que respondi afirmativamente às perguntas anteriores. Sim, poderia. Afirmativamente. Olha só. Se o quiser. Foi baseado neste princípio que respondi afirmativamente às perguntas anteriores. Tereis provas da poderosa ação que os espíritos exercem sobre a matéria. Ação que estás longe de suspeitar, como eu disse há pouco. Pergunta de número 11. Suponhamos, então, que quisesse fazer uma substância venenosa. Se uma pessoa ingerisse, ficaria envenenada? Embora fosse capaz de fazê-la, o espírito não o faria, porque isso não lhe é permitido. Não é bagunçado, entendeu, gente? O que nós temos que entender é que nós estamos vamos dizer assim, nós estamos mergulhados em leis que regem o universo. Nós somos subordinados a isso. Pergunta de número 12. Poderá fazer uma substância salutar que sirva para curar uma enfermidade? E já se terá apresentado algum caso destes? Resposta: sim, muitas vezes. Pergunta de número 13. Então, poderia fazer também uma substância alimentar? Suponhamos que tenha feito uma fruta, uma iguaria qualquer. Se alguém pudesse comer a fruta ou a iguaria, ficaria saciado? Ficaria, sim. Mas não procureis tanto para achar o que é tão fácil de compreender. Lembra quando Jesus, tem um momento, ele já tinha sido crucificado, ele volta e são várias aparições. E tem uma das aparições que os discípulos estão voltando da pesca, quando eles olham, Jesus está lá na margem, com peixes, assado. E todos eles comem o peixe, inclusive Jesus. Então, arranca o cabelo agora, pensando. Mas aqui ele está falando de uma fruta. Eu digo, se pode construir uma fruta e alimentar, por que não um peixezinho? E quando a gente estuda isso aqui, por isso que é laboratório do mundo invisível, a gente começa a entender o nosso lar. Porque tudo é criação mental. E mais na frente nós vamos estudar justamente a materialização de Asclépio. Que antes disso eles tiveram que preparar todo um ambiente, lembra? Basta você ver o livro Obreiros da Vida Eterna, que você vai ver a materialização de Asclépio. E ali você vai ver o dirigente preparando André Luiz e os demais para o quê? Visualizar ali dentro daquele globo de vidro uma grama, lembra? A árvore, o lago, todo, e foi com o pensamento. Então aqui ele diz, eles ficariam saciados? Ficaria, sim. Mas não procureis tanto para achar o que é tão fácil de compreender. Basta um raio de sol para tornar perceptíveis aos vossos órgãos grosseiros essas partículas materiais que enchem o espaço onde viveis. Não sabeis que o ar contém vapores da água? Se os condensardes, eles voltarão ao estado normal. Privai do calor essas moléculas impalpáveis e invisíveis e elas se tornarão um corpo sólido. E bem sólido. Ele está falando aí do quê? Do gelo.
né? Sólido, bem sólido, esfriou, caiu a temperatura, fica tudo, congelou. E assim muitas outras substâncias de que os químicos tirarão maravilhas ainda mais surpreendentes. É que os espíritos dispõem de instrumentos mais perfeitos do que os vossos, a vontade e a permissão de Deus. Então, além da vontade, é necessário que haja sempre o quê? Permissão. E aí Kardec tem uma nota. A questão da saciedade é aqui muito importante. Como uma substância pode produzir a saciedade se sua existência e propriedades são meramente temporárias e, de certo modo, convencionais? O que acontece é que essa substância, pelo seu contato com o estômago, produz a sensação da saciedade, mas não a saciedade que resulta da plenitude. Desde que uma substância dessa natureza pode atuar sobre a economia e modificar um estado mórbido, também pode perfeitamente atuar sobre o estômago e produzir aí a impressão da saciedade. Rogamos, todavia, aos senhores farmacêuticos e donos de restaurantes que não se sintam enciumados, nem creiam que os espíritos lhes venham fazer concorrência. Esses casos são raros, excepcionais e nunca dependem da vontade. Se não fosse assim, todos se alimentariam e se curariam a preço baratíssimo. E Kardec usando aqui o lado humor dele, né? Ficou claro, gente? Item 14. Os objetos que se tornam tangíveis, graças à vontade do espírito, poderiam permanecer com esse caráter e serem usados como objetos comuns? Vou repetir, preste atenção. Os objetos que se tornam tangíveis, graças à vontade do espírito, poderiam permanecer com esse caráter e serem usados como objetos comuns? Por exemplo, um espírito materializar essa garrafinha da tia e eu poder usar isso como objeto comum diariamente, constantemente, pro resto da vida? Isso poderia acontecer, mas não se faz. Está fora das leis. Então isso poderia acontecer, isso pode, mas não se faz, está fora das leis, ou seja, não está aprovado. Poderia ser feito? Poderia, mas Deus não permite. Então, essa história de você dizer assim, a gente observa aí algumas histórias. Um espírito materializou essa flor, por exemplo, eu acompanhei um caso de uma senhorinha quando eu fui em Macaé, no Rio de Janeiro, e ela disse que o espírito então materializou aquela florzinha. E era o centro espírita que o Peixotinho frequentava. E ela tinha aquilo ali, ela tinha como uma materialização. Como nós tínhamos estudado, a gente ficou com aquilo na cabeça, eu digo de duas uma. E ela contou pra gente que o espírito trazia flores do jardim, lá do jardim, eles pediam inclusive que deixassem. E ele pegava a flor e tirava assim, as pétalas e jogava sobre a mesa. Mas ali era um fenômeno de transporte. No fenômeno da materialização, eles podem materializar qualquer objeto, pode materializar uma flor, pode, mas ela não fica. Aqui nós acabamos de ler isso no Livro dos Médiuns. Então, se aquela florzinha está ainda lá dentro do caderninho dela, foi transportado de algum lugar, mas não materializada. Nós acabamos de ler aqui, ele diz assim, isso poderia acontecer, mas não se faz. Por quê? Gente, está fora das leis. Kardec vem como uma nova pergunta. Pergunta de número 15. Todos os espíritos detêm, no mesmo grau, o poder de produzir objetos tangíveis? É fora de dúvida, resposta, que quanto mais elevado é o espírito, tanto mais facilmente o consegue. Porém, então basta a gente lembrar do livro Obreiros da Vida Eterna,
da materialização de Asclépio, mas da preparação do ambiente. No primeiro momento que eles foram tentar construir, foi um verdadeiro desastre. Então foi necessário novamente uma orientação, o mentor conduzindo, mostrando uma concentração muito maior para que eles realizassem. Então foi no segundo momento que eles conseguiram. Então isso aí a gente já tem uma revelação prática realmente dentro da obra de André Luiz, que isso não é algo assim, vou construir e aconteceu. Não é. É fora de dúvida que quanto mais elevado é o espírito, tanto mais facilmente o consegue. Porém, ainda aqui, tudo depende das circunstâncias. Espíritos inferiores podem ter esse poder. Os espíritos têm sempre o conhecimento exato da maneira pela qual compõem suas vestes ou dos objetos cuja aparência ele torna visível. Então vamos pegar o senhorzinho lá da caixinha de rapé. Será que ele tinha consciência que ele construiu aquilo ali? Todos os espíritos têm essa consciência? Entenderam a pergunta? Não. Nem sempre o espírito tem um conhecimento exato da maneira, tá? Não. Muitas vezes contribui para a formação de todas essas coisas, praticando um ato instintivo, que ele próprio não compreende, se já não estiver bastante esclarecido para isso. Então, o senhorzinho não tem um hábito de estar sempre com a caixinha de rapé? Então, no mundo espiritual, ele se vê ainda com a caixinha de rapé. Mas não foi que ele sabe como aquilo aconteceu. Na cabeça dele é a caixinha de rapé dele. É através da vontade, mas ele não tem consciência disso. Por exemplo, lembra do livro dos médios, não, do livro Revista Espírita, do danado? Ele aparecia com o que na mão? O punhal. Então, se eu perguntar como que o senhor construiu esse punhal, ele não vai saber dizer. Então, aqui é um ato, o quê? Como ele usa aqui? Instintivo. Porque a imagem que está na cabeça dele é o quê? Ele segurando o punhal, então ele ainda se vê com o punhal em mãos. Inclusive a médium conseguiu enxergá-lo dessa forma, ele com o punhal em mão. Revista Espírita de 1860. É o caso do espírito danado, né? Pergunta de número 17. Já que o espírito pode extrair do elemento universal, que é o fluido cósmico, os materiais que eles são necessários à produção de todas essas coisas e dar-lhes uma realidade temporária com as propriedades que eles são peculiares, também pode tirar dali o que for preciso para escrever, possibilidade que nos daria a explicação da escrita direta, porque no processo da escrita direta, o que Kardec fazia? Ele pegava uma folha em branco, ele dobrava essa folha e colocava embaixo de um móvel super pesado, algumas vezes até dentro de cofres, ambientes fechados. E depois ele ia pegar aquela folha, abria e estava ali um texto, que era a escrita direta. A pergunta é, de onde vem esse material? Que tipo de material é esse dessa tinta, entendeu? Então a própria pergunta já é uma resposta. Então, já que o espírito pode extrair do elemento universal os materiais que eles são necessários à produção de todas essas coisas e dar-lhes uma realidade temporária, com as propriedades que eles são peculiares, também pode tirar dali o que for preciso para escrever, possibilidade que nos daria a explicação da escrita direta. Então, se é temporária, subentende que a escrita direta ela também seria temporária, que foi algo criado, uma construção. Aí diz o espírito assim a Kardec: afinal, chegastes aonde querias. E eu acho interessante porque eles sabem qual é a intenção de Kardec, mas eles vão calmamente ali respondendo. Aí tem uma observação do professor Allan Kardec. Realmente, era aí que queríamos chegar com todas as nossas questões preliminares. A resposta prova que o espírito havia lido o nosso pensamento. Coisa linda, né, gente? Item 18. Se a matéria de que se serve o espírito não tem persistência, por que os traços da escrita direta não desaparecem? Olha aí, tá vendo? Subentende o quê? Subentende
que é uma matéria que é temporária e que ela vai desaparecer. Aí ele diz assim, mas eu tenho aqui o material que não desapareceu, da escrita direta. Não vos deixeis confundir pelas palavras. Isso aqui é complicado, né? Palavras. Primeiramente, não empreguei o termo nunca. Ele diz assim, porque bora lá. Todos os espíritos têm no mesmo igual poder? Os objetos que se tornam tangíveis graças à vontade do Espírito poderiam permanecer? Vamos voltar à pergunta de número 14. Os objetos que se tornam tangíveis graças à vontade do Espírito poderiam permanecer com esse caráter e ser usados como objetos comuns? Ele responde, isso poderia acontecer, mas não se faz, está fora das leis. Foi a resposta que ele deu. Vamos ver aqui. Não vos deixeis confundir pelas palavras. Primeiramente, não empreguei o termo nunca. Tratava-se de um objeto material volumoso, ao passo que aqui se trata de sinais que, por ser útil preservá-los, olha aí a intenção, são conservados. O que eu quis dizer foi que os objetos, assim compostos pelos espíritos, não poderiam tornar-se objetos de uso comum, por não haver neles realmente agregação de matéria, como existe nos vossos corpos sólidos. Então, isso, o que eu quis dizer foi que os objetos, então a escrita pode permanecer? Pode. E aí vamos ver o comentário do professor Allan Kardec, 129. A teoria acima pode ser resumida assim. Vamos lá, professor. O espírito atua sobre a matéria, da matéria cósmica universal. Tira os elementos necessários para formar, como bem entenda, objetos que tenham a aparência dos diversos corpos existentes na Terra. Pode igualmente, pela ação da sua vontade, operar sobre a matéria elementar uma transformação íntima que lhe confira determinadas propriedades. Esta faculdade é inerente à natureza do espírito, que muitas vezes a exerce de modo instintivo, quando necessário, sem nada perceber. Então, nem sempre isso se faz de forma consciente. Os objetos que o espírito forma têm existência temporária, subordinada à sua vontade ou a uma necessidade qualquer de sua parte. Pode fazê-los e desfazê-los à vontade. Em certos casos, esses objetos podem apresentar aos olhos das pessoas vivas todas as aparências da realidade, isto é, tornarem-se momentaneamente visíveis e até mesmo tangíveis. Há formação e não criação, já que do nada o espírito não poderia tirar coisa alguma. Essa frase aqui explica, há uma formação e não criação, né? 130. A existência de uma matéria elementar única está hoje praticamente admitida pela ciência e confirmada pelos espíritos. Qual é a matéria elementar única? Como acabamos de ver, essa matéria dá origem a todos os corpos da natureza e também produz, pelas transformações que sofre, as diversas propriedades desses mesmos corpos. Tanto é assim que, por efeito de simples modificação, uma substância salutar pode tornar-se venenosa, conforme numerosos exemplos que a química nos oferece. Todos sabem que duas substâncias inofensivas, combinadas em certas proporções, podem dar origem a uma que seja deletéria. Uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, ambos inofensivos, formam a água. Juntai um átomo de oxigênio e tereis um líquido corrosivo. Mesmo sem mudar as proporções, basta muitas vezes a simples alteração no modo de agregação molecular para modificar as propriedades. Então, ele pegou a molécula da água e a molécula do... Pronto, hidrogênio. Ele pegou a molécula da água e que virou o quê? Que é o quê? Que é um líquido o quê? Mesmo sem mudar as proporções, basta muitas vezes a simples alteração no modo de agregação molecular
para modificar as propriedades. É dessa forma que um corpo opaco pode tornar-se transparente e vice-versa. Ora, aqui ele já está falando o quê? Mas aí ele está se referindo àquele. É dessa forma que um corpo opaco pode tornar-se transparente ou até mesmo e vice-versa, visível. Aparição. Ora, assim como o Espírito, servindo-se apenas de sua vontade, é capaz de exercer uma ação tão poderosa sobre a matéria elementar, que é o fluido cósmico, por que não admitir que ele possa não só formar substâncias, mas também alterar suas propriedades, usando como reativo a própria vontade? Então, Kardec finaliza aí com uma interrogação. E aí, a próxima semana, nós vamos finalizar esse capítulo estudando a ação magnética curadora. Esse aqui esse item, o item 3.1, é muito bom para quem aplica passe, para aqueles irmãos que são trabalhadores desse fluido magnético. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e amigo, por mais esse momento de estudo e reflexão. E até o nosso próximo encontro. O trabalho do Cristo, ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um. Somos o EOS, esse grupo que Jesus foi construindo ao longo dos anos, e estamos nós aqui estudando e tendo a alegria de poder compartilhar com todos vocês.